Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Já aproveitar para agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Uriel a lembrança carinhosa. E que coisa boa, né? Nós que vimos o PNO nascer, ver hoje o PNO realizando muito mais do que aquilo que foi planejado. E como nós aprendemos aqui agora, não vou dar essa glória nem para o PNO e nem para Uriel. É porque Deus é capaz de fazer por nós infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. E é por isso que o PNO está aí. Minha tarefa aqui é compartilhar com vocês um pouco sobre reflexões bíblicas acerca da importância de congregar. Nesses últimos tempos, nós temos convivido com um termo até então impensável no meio evangélico, o tal dos desigrejados. Gente que se diz parte da igreja de Jesus, mas não quer estar nela, não quer participar, não quer congregar. De certa maneira, esse termo, ele nos levou a um antigo termo, usado normalmente com relação ao catolicismo romano. As pessoas que eram católicas, né, elas eram identificadas como praticantes e não praticantes. Então, assim, os desigrejados, ou aqueles que rejeitam a ideia de se filiar a uma igreja, de congregar regularmente, e, de certa maneira, nos fez retroceder, né, em uma conquista que era muito importante, que era o orgulho de dizer: eu sou membro da igreja, sou parte do corpo de Cristo. E nós agora temos uma classe de cristãos, que eu não sei se podem ser chamados de evangélicos, que não frequentam a religião cristã, que a rejeitam e que fizeram da individualidade a sua própria religião. Podemos até dizer que hoje nós temos cristãos evangélicos não praticantes. Isso para mim é o absurdo completo. Mas eu quero começar contando uma história para vocês, daquelas que nos parecem bem familiares e ainda nos causam algumas surpresas. É a história de um filho que resolve assumir o controle da sua vida, declarando independência e exigindo que o pai o liberasse das suas obrigações de filho, de cumprir as regras da casa do pai, e mais do que isso, que ele tivesse direito ainda a continuar usufruindo daquilo que o pai tinha produzido. Então ele queria a herança, que ele achava que era de direito dele, e ele desejava com isso ter liberdade, ter diversão, viver como quisesse e gastar como ele desejasse. Surpreendentemente, eu fico surpreso com essa história, porque eu também sou pai, eu fico pensando no meu filho me fazendo esse pedido, se eu ia topar essa parada, mas esse pai, ele permite, ele deixa que o filho, então, diz: você quer ir embora de casa? Então vá. Você quer levar a herança preciosa que você ganhou? Então leve. E ele ajunta tudo aquilo que vai. Eu sei, vocês estão pensando que é uma história que vocês já conhecem, não é? Estão certos. É isso mesmo. E aquele moço que pensava em aproveitar a vida, em gozar a vida, sem nenhuma amarra, sem nenhum peso, ele vai para onde ele não imaginava. E aí você pode imaginar a imagem de um moço que vivia muito bem, que era muito bem cuidado, de uma família carinhosa, cercado de todos os cuidados pelo pai, alimentado, guardado, educado. Agora ele está no meio dos porcos. Ele está lá no chiqueiro. Parece um absurdo eu começar a falar sobre a importância de congregar, lembrando dessa história do filho pródigo. Mas eu penso que ela tem muito a nos ensinar em relação a esse conceito de que eu não preciso da igreja, que é mais ou menos o conceito de um filho que chega para o pai e diz: pai, eu não preciso de você, eu sei o que fazer da minha vida, e eu vou cuidar da minha vida, e eu vou fazer tudo certo. Quando o pai está olhando e dizendo: você precisa ainda, né? Talvez a gente pudesse pensar em duas outras maneiras da gente tornar essa ideia do congregar numa figura visual, né? Numa figura mais palpável. Por exemplo, qual imagem que você diria que caracteriza mais alguém que deseja viver a parte de uma congregação? Um corpo inteiro
ou um corpo desmembrado? É estranho, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós somos um corpo, que a igreja de Jesus é um corpo e todos nós somos membros dele. Eu estou talvez sendo até mais radical do que o apóstolo Paulo, porque Paulo diz que, por exemplo, o nariz não pode dizer eu sou todo o corpo. Não, eu estou dizendo, pense no oposto, né? Pense numa mão que se rebela e diz agora ela quer viver sozinha. Pense naquela mãozinha da família Addams. Sempre que eu assisto aquele filme, eu fico pensando, como é que aquela mãozinha sobrevivia? Ela comia o quê? Como é que ela enxergava? Não é? O que movia ela? Qual era o cérebro que controlava todo aquele sistema nervoso lá? É um absurdo completo. Outra imagem que a gente pode pensar, ela é bem mais particular para nós e ela está revestida de muita espiritualidade, que é, o que caracteriza mais um culto? Alguém orando sozinho lá no seu quarto ou a congregação reunida para adorar, para celebrar, para confessar, para orar, para ouvir a palavra de Deus, para ser exortado pelo Senhor, para ser servido pelos sacramentos, pelos meios de graça que Deus colocou na nossa vida. Por que eu disse que essa é uma imagem que às vezes está carregada de uma espiritualidade? Porque muita gente acha que em secreto no meu quarto, esse é o lugar mais especial que Deus reservou para mim. Não é isso que a Bíblia diz quando ela diz que eu tenho a oportunidade de estar em secreto, entrar. É tirar o texto completamente do contexto e fazer com que nós tenhamos uma ideia errada do que Jesus estava ensinando. O fato, irmãos, é que quem milita contra a ideia de uma vida comunitária na igreja, contra a importância da congregação, dos benefícios que ela traz ao povo de Deus, pode muito bem ser comparado com essas figuras que nós partilhamos no início, de um filho que se rebelou contra o pai, de uma parte do corpo que não quer mais estar ligado ao corpo que ela acha que ela pode viver sozinha, ou de alguém que acha que ele pode simplesmente abrir mão da vida comunitária, do momento do culto, porque ele consegue sozinho, em casa, cumprir tudo aquilo que a igreja cumpre quando ela se reúne para adorar. Se nós consideramos a possibilidade de uma vida com Deus à parte da igreja, nós estamos desprezando o modelo de unidade, de interdependência que o próprio Deus estabeleceu para nós. É a própria Escritura que estabeleceu isso para nós. Eu quero lembrar de Romanos, por exemplo, Romanos 12, capítulo 12, versos 3 a 5, quando Paulo diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Pense antes com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando eu penso que alguém não quer a igreja, eu acho que ele é alguém que de longe ele não está pensando com moderação. Ele acha que ele é muito melhor, ele é muito mais completo, ele é muito mais autossuficiente do que qualquer outra pessoa na igreja. Porque ele pode, sozinho, substituir a igreja e aquilo que Deus planejou para ser cumprido por meio da igreja. Paulo continua e ele diz, porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. E piedosamente alguns corpos usam textos bíblicos, talvez o mais importante deles, para poder provar que é possível viver separado da igreja, que basta 1, 2 ou 3 para que isso se resolva, né? É aquele texto de Mateus capítulo 18, verso 20, quando Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali presente. Mas é claro que todos nós sabemos que essa é uma interpretação descontextualizada, superficial, desprovida de toda a hermenêutica, porque basta uma leitura rápida do texto que a gente vai descobrir que Jesus está falando ali, não é de culto, mas é de disciplina. Ele está falando do papel da disciplina na igreja. E é interessante que quando você vai lendo o texto, você vai chegar a uma conclusão muito importante, que até para o papel da disciplina Deus não abre mão da igreja reunida. Vai chegar um momento em que a igreja, a congregação vai participar dessa disciplina, porque ela é também responsável por essa disciplina. 2 ou 3 pessoas reunidas, elas podem ser testemunhas, mas elas não substituirão a congregação no seu papel fundamental de reunir os cristãos para adoração, para edificação e para disciplina. É claro que a pandemia
deu uma agravada nessa situação, porque agora muita gente achou que o tal do culto online, né, resolveu todos os problemas e que ele não precisa mais ir à igreja. E alguns estão batendo no peito e dizendo, agora está provado. Isso não está. Na verdade, o que nós vimos nesse período da pandemia foi gente destruindo o modelo bíblico de culto, né? Eu entendo o valor de um culto transmitido pela internet e que alguém, no momento em que ele não pode estar ali, ele pode participar, ele pode de alguma maneira usufruir dos benefícios do culto, mas eu não consigo conceber a ideia de alguém sentado em casa assistindo um culto e celebrando a ceia para si mesmo, ou se auto-batizando, ou contribuindo para si mesmo. Porque esse não é o modelo que as Escrituras nos ensinam. Quando nós nascemos de novo, nós somos chamados para a membresia por meio do batismo. Jesus diz isso, ele coloca isso na grande comissão, ele diz que nós deveríamos ir, fazer discípulos de todas as nações e deveríamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que com o batismo essas pessoas seriam incluídas dentro do corpo de Cristo, elas seriam seladas e elas seriam visualmente agora trazidas para um grupo que confessa a mesma coisa, que crê nas mesmas verdades e que tem os mesmos objetivos que antes eles não tinham. O batismo é um vínculo com a igreja visível. Então eu não penso em alguém se auto-batizando, como também não consigo entender alguém que vem à igreja para se batizar e vai embora, e abriu mão de estar na igreja. A celebração pública e coletiva da Santa Ceia é algo tão precioso, irmãos, que é exatamente o momento em que nós somos convocados para nós nos reunirmos, desfrutarmos da presença real de Cristo, não nos elementos, nem em nós mesmos, mas na vida de cada indivíduo e de cada parte da congregação que forma esse grande corpo de Jesus. Um corpo que é vivo, um corpo que ele anuncia com essa unidade, com essa celebração, com esse dividir, com esse partilhar, não apenas da memória daquilo que Cristo fez por nós, mas Jesus diz até mesmo do anúncio daquilo que Ele fez por nós. E quem se torna recluso não faz isso. Uma vez unidos à igreja visível de Cristo por meio do batismo, nós também somos chamados a uma outra coisa, que essas pessoas que rejeitam a ideia da congregação desprezam, que é a sujeição às autoridades instituídas por Ele. O autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 13, verso 17, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Nós somos chamados não apenas a participar de uma plateia, mas a ser parte de uma comunidade que tem liderança e uma liderança instituída pelo próprio Deus, para o nosso bem, para a nossa disciplina, para a nossa instrução, para a nossa ordenação nos dons e ministérios que Deus nos deu como igreja. Precisamos da congregação. Sem a intenção de querer generalizar, e talvez até generalizando, me perdoem por isso, parece que a semelhança de alguns sem-teto que estão por aí, e outro dia eu me lembrei disso porque eu vi uma reportagem de uma pessoa um repórter entrevistando um sem-teto lá em São Paulo, debaixo daqueles viadutos lá da Marginal, e no final, o repórter pergunta para a pessoa, mas você tem família? Você tem casa, por que você está aqui? E ele diz, liberdade. Eu estou aqui porque eu estou procurando liberdade, é isso que eu quero. Eu cansei de viver as regras do mundo, da comunidade, das leis. Eu quero viver a minha vida. Na verdade, irmãos, a semelhança desses sem-teto que estão vivendo na rua à procura de uma certa liberdade, para isso eles abrem mão do conforto, da segurança, do alimento, do convívio familiar, tão somente para não terem que se submeter a nada e a ninguém. Assim também muitos daqueles que se afastam do convívio congregacional da igreja. Eles não querem se submeter a ninguém. E, francamente, não sei se eles estão dispostos a se submeter a Deus também. Porque eles já abriram mão de muitas das coisas que Deus ordenou para a vida deles. Não querem compromisso,
rejeitam autoridades instituídas por Deus, defendem o que a gente pode chamar de um certo antinomismo religioso moderno. Não querem saber de regras, de lei, de normas, de nada. Essa aparente fachada de espiritualidade dizendo eu tenho a minha vida com Deus, eu não preciso de nada e não preciso de ninguém, é só uma fachada. Eu sei, talvez eu estou aqui sendo muito incisivo e estou talvez correndo o risco de ser pego julgando o coração de alguém. Mas muitas vezes, por trás desse descompromisso e dessa rejeição da congregação, nós temos uma arrogância que impedem pessoas de se submeterem à liderança espiritual instituída pelo próprio Deus, para o bem deles. O fato é que esse não é um fenômeno exclusivo do nosso tempo. Já no primeiro século, o autor da carta aos Hebreus exortava severamente aqueles que se afastavam da congregação, apontando para eles o valor da convivência fraterna, para o encorajamento ao amor e às boas obras. Então ele dizia, não deixe de congregar, porque congregando você participa desse esforço para estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas também ele lembra que isso deveria levar em conta o dia que se aproxima, dia de juízo, em que cada um de nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Esse é um texto talvez muito conhecido para nós. Esse sim é um texto que tem a ver com a congregação, não Mateus 18, 20. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproximam. Alguns podem dizer, bom, mas eu vou à igreja para quê? Para cantar, para orar? Eu posso fazer isso em casa também. Mas a resposta para isso, irmãos, é que o culto não é um lugar onde somente se ora e se canta. Quem parte dessa premissa desconhece o que significa a igreja de Cristo e não conhece nem mesmo a teologia bíblica do culto. Porque o culto não é apenas o fato de nós estarmos aqui para orar e para cantar. Do ponto de vista das Escrituras, o culto ele é público, coletivo, ele é presencial, ele serve à adoração, à edificação, à comunhão, à instrução, à intercessão, ao fortalecimento mútuo, ao amor, ao testemunho e à disciplina. E eu não consigo fazer todas essas coisas sozinho. É impossível para mim. A fartura de instrução nas Escrituras que nos levam, irmãos, ao entendimento da necessidade de cultuarmos juntos, não de maneira isolada, evitando inclusive que os sagrados sacramentos do batismo e da Santa Ceia sejam usados de maneira imprópria, apenas para servir ao indivíduo e não à igreja como um todo, não como meios de graça, mas como meios individuais de uso particular. O culto público é, irmãos, o meio instituído por Deus para que os regenerados pelo Espírito Santo, unidos em Cristo, eles desejem e eles busquem se conectar em relacionamentos saudáveis. Quando eu venho ao culto, eu adoro ao Senhor, eu canto, eu louvo, eu ouço a palavra, eu participo dos sacramentos, mas eu olho no olho do meu irmão, eu conheço o meu irmão, eu partilho das dores dele, eu sou desafiado a sair daqui e a continuar o meu culto orando por ele, eu sou desafiado a olhar para fora da congregação e enxergar que há pessoas que ainda não ouviram do Evangelho, eu sou desafiado a olhar para mim mesmo e ver que eu não sou capaz de julgar a mim mesmo, pelo contrário, quando eu julgo a mim mesmo, eu não estou sendo julgado, mas quando julgado pelo Senhor, eu sou por Ele disciplinado. Eu quero terminar citando fazendo duas citações das institutas de Calvino. Calvino já tinha uma grande preocupação em relação a isso, e ele era bem mais duro do que nós somos hoje em relação a isso. E ele diz, impelidos pela soberba, pela presunção, pela inveja, muitos se persuadem de que farão maiores progressos lendo ou meditando particular do que participando nas assembleias públicas, por considerá-las desprezíveis e inúteis. Mas uma vez que rompem o sagrado vínculo da unidade, não escaparão do justo castigo desse ímpio divórcio, que por fascinação conduz a erros pestíferos e terríveis delírios.
Ainda sobre isso, ele continua e ele vai dizer: o Senhor tem em tal conta a comunhão da sua igreja, que considera desertor da religião todo aquele que, de modo contumaz, afasta-se de uma congregação cristã, na qual estão presentes o verdadeiro ministério da palavra e os sacramentos. Separar-se da igreja é o mesmo que renegar a Deus e a Cristo. Eu quero terminar, tenho aqui 15 segundos para terminar, lembrando daquela história do início. Aquele moço foi parar no chiqueiro, e lá no chiqueiro ele descobriu que ele tinha perdido tudo, que aquilo que ele achava que não tinha valor, tinha muito valor, porque é no meio daquele chiqueiro que ele se lembra: na casa do meu pai. Isso funciona, viu, pastor? E ele não quer parar. Pois é. E ele lá daquele chiqueiro, ele diz: na casa do meu pai era muito melhor. Até os servos na casa do meu pai comem melhor. Até os servos na casa do meu pai têm um lugar melhor para estar. Até os servos na casa do meu pai recebem um tratamento mais justo do que eu vivo aqui. E ele resolve voltar para a casa do pai. E a minha palavra para terminarmos essa nossa meditação nessa noite é: não vale a pena deixar a casa do pai. Não vale a pena deixar de congregar. Porque é na casa do pai onde nós vamos descobrir que o melhor da herança não é tomá-la para nós exclusivamente, mas é compartilhá-la com aqueles que estão do nosso lado. Deus nos abençoe. Mistério da palavra e os sacramentos. Separar-se da igreja é o mesmo que renegar a Deus e a Cristo. Eu quero terminar, tenho aqui 15 segundos para terminar, lembrando daquela história do início. Aquele moço foi parar no chiqueiro, e lá no chiqueiro ele descobriu que ele tinha perdido tudo, que aquilo que ele achava que não tinha valor, tinha muito valor, porque é no meio daquele chiqueiro que ele se lembra: na casa do meu pai. Isso funciona, viu, pastor? E ele não quer parar. Pois é. E ele lá daquele chiqueiro, ele diz: na casa do meu pai era muito melhor. Até os servos na casa do meu pai comem melhor. Até os servos na casa do meu pai têm um lugar melhor para estar. Até os servos na casa do meu pai recebem um tratamento mais justo do que eu vivo aqui. E ele resolve voltar para a casa do pai. E a minha palavra para terminarmos essa nossa meditação nessa noite é: não vale a pena deixar a casa do pai. Não vale a pena deixar de congregar. Porque é na casa do pai onde nós vamos descobrir que o melhor da herança não é tomá-la para nós exclusivamente, mas é compartilhá-la com aqueles que estão do nosso lado. Deus nos abençoe.